não adianta mais, disse-me disse, porque nós estamos no ano eleitoral. Não adianta. Começou. 2024 começou ainda ano passado. Começou ainda ano passado. Só para a gente deixar muito claro, imagine agora, então, em termos de calendário. Ô, João, como é que está a agenda dos candidatos nesse início de 2024? Muita movimentação, só alguns ou todo mundo de folga? Todo mundo na rua, Douglas. É interessante, é uma estratégia interessante. De fato, 2024 já começou, é tempo de pré-campanha. Pré-candidato a vereador já tem se reunido, conversado com suas bases e, claro, que os pré-candidatos a prefeito, né, candidatura majoritária, esses então é que têm intensificado suas agendas. E o nosso destaque de hoje é exatamente um flagra feito pela equipe do Sistema O Dia de Comunicação, que hoje pela manhã circulava aqui pelas ruas de Teresina e flagrou o pré-candidato a prefeito do União Brasil, Silvio Mendes, também nesse ritmo de pré-campanha. É um registro, né, que a nossa equipe conseguiu capturar. Acho que a gente já pode ver aí na imagem. Então, a Silvio Mendes, pré-candidato a prefeito do União Brasil, conversando ali com trabalhadores da concessionária, né, de água e esgoto aqui da capital. Também ali uma equipe produzindo material, fazendo aquele esforço, né, de pré-campanha para tentar, claro, buscar engajamento nas redes sociais e se apresentar, obviamente, discutindo ali os problemas que a população enfrenta. Então, é um destaque interessante, Douglas, porque, como você disse, 2024 já começou, os pré-candidatos a majoritários já estão na rua, alguns se reunindo, outros buscando ali ampliar, aproximar os seus contatos com as lideranças, e hoje a gente flagrou exatamente o Dr. Silvio Mendes aí nesse esforço, conversando com trabalhadores da concessionária de águas, produzindo material também para as redes sociais, que é, sem dúvida nenhuma, uma tônica da campanha eleitoral deste ano. Inclusive, Douglas, não sei se você concorda, mas eu tenho um detalhe ali, Sim. O pessoal diz assim, para jornalista é difícil. Porque flagra mesmo, João, esse negócio não. Né? Circula na cidade lógico. E aí deu de cara com o pré-candidato a prefeito pelo União Brasil, Silvio Mendes, produzindo ali um material, conversando com trabalhadores. E é interessante, Douglas, a estratégia de Silvio Mendes nas redes sociais. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho acompanhado os vídeos que ele publica. Ele praticamente não fala, né? O que a gente tem observado é que ele deixa exatamente que as pessoas com quem ele conversa falem um pouco da época em que ele era prefeito de Teresina, numa tentativa de mostrar ali que a população está com saudade da sua gestão, que a população reconhece que ele desenvolveu um bom trabalho. É uma estratégia bem interessante de um candidato que não tem falado muito, né, e tem deixado mais ali os seus aliados e, no caso da estratégia nas redes sociais, deixado que a população fale um pouco, ou apresentando a reivindicação atual, ou lembrando da época em que ele era prefeito. É bom lembrar que ele utiliza essa estratégia porque, de fato, quando ele deixou a prefeitura de Teresina, em 2010, ele tinha uma aprovação em alta, o que garante a ele essa estratégia, né, de fazer com que as pessoas falem e se lembrem do tempo em que ele era prefeito. Agora, João, tem um detalhe, você levantou um ponto importante, eu queria destacar também, que é o seguinte, de fato, e aí se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque você acompanha os bastidores também, e acompanha mais fortemente do que eu, de fato, após a adesão da deputada estadual Bárbara do Firmino à pré-candidatura de Fábio Novo, o pré-candidato do União Brasil, a prefeitura de Teresina, Silvio Mendes, falou ali, se posicionou. Depois teve aquele episódio envolvendo Luciano Nunes, mas depois desses dois episódios houve um afastamento total. Ele evitou, quer dizer, ele tem falado em alguns eventos, mas as entrevistas mais longas ele tem evitado. Exatamente. O que a gente observa é que, primeiro, o Silvio Mendes ocupa, de certa forma, um lugar que é confortável. Afinal de contas, qualquer levantamento que se faz hoje aqui na capital, ele lidera as pesquisas de intenção de voto. A gente tem aí um prazo de, né, estamos há praticamente 10 meses das eleições, então dá a ele uma certa tranquilidade na hora de formular sua estratégia, porque ele é conhecido, né, pelo eleitor teresinense. É bom lembrar que seus principais adversários, hoje, a Fábio Novo, ainda desenvolve uma estratégia, né, faz um esforço para tentar ser mais conhecido pela população.
né? Apesar de já ter disputado uma eleição majoritária, a gente sabe que é difícil você ser uma cara conhecida por toda a cidade, né? Teresina tem mais de 800 mil habitantes. Silvio Mendes não enfrenta esse problema, ele já é um rosto conhecido do teresinense. Até os mais jovens, mesmo que naquela época não acompanhavam a política, mas têm lembrança e sabem, né, que Silvio Mendes foi um prefeito e saiu de fato com uma aprovação em alta. Então isso garante a ele essa estratégia de nesse momento silenciar, até porque quando ele tem ocupado os espaços para fazer essas entrevistas longas, ele tem de fato enfrentado alguns problemas. Isso ocorreu na eleição para governador do estado, a gente sabe disso. Isso ocorreu ano passado inclusive foi o estopim para a crise entre ele e Luciano Nunes. Foi exatamente uma fala dele durante uma entrevista, quando ele foi provocado. Ele, de fato, acabou dizendo que era o pré-candidato do grupo. Foi isso que foi o estopim para afastá-lo de Luciano Nunes, para afastar o PSDB desse grupo da oposição. Então, Silvio Mendes, por enquanto, consegue desenvolver essa estratégia de se manter em silêncio e deixar com que as pessoas falem sobre as lembranças que elas têm quando Silvio Mendes era prefeito. Por isso que, de fato, é a estratégia que ele tem apostado. Conversar com as pessoas e fazer com que as pessoas lembrem que, quando ele era prefeito, a maioria dos serviços públicos eram bem avaliados. Principalmente, ele sempre faz questão de puxar na sua estratégia a saúde e a educação. Então, é de fato algo que a gente tem que acompanhar e é interessante, de fato, como que cada candidato tenta desenvolver sua estratégia. Enquanto o Fábio Novo procura se esforçar para ser um rosto mais conhecido na capital, faz um esforço junto com lideranças políticas, inclusive ele tem se reunido com pré-candidatos a vereadores, com lideranças comunitárias, tem visitado os bairros da capital. Silvio Mendes opta por esse caminho de silenciar e fazer com que as pessoas falem das lembranças que elas têm sobre a sua gestão.